aí, moçada, a gente conversa um bocadinho sobre o coração da gente, né? O coração, ele é um vaso sanguíneo modificado. Do ponto de vista evolutivo, ele é derivado de vasos sanguíneos. Como é que eu sei disso? Ele tem as mesmas 3 camadas do vaso sanguíneo, claro, com algumas modificações. Camada mais externa do vaso sanguíneo é a túnica adventícia, ou serosa. Aqui, gente, ela se chama pericárdio. E, gente, ela é uma serosa. Ela é exatamente camada mais externa, a serosa, que veste o coração, que envolve o coração, sendo constituída, moçada, de tecido epitelial e tecido conjuntivo, como, aliás, é o que acontece com as membranas serosas. Beleza. Segunda camada do vaso sanguíneo é a camada média, túnica média, feita de músculo liso. Aqui, gente, ela se chama miocárdio. Só que eu vou trocar qual é o tipo de músculo, né? Enquanto a camada média, mais espessa, no vaso sanguíneo, é de tecido muscular liso, aqui é constituído de tecido muscular estriado cardíaco. Aliás, a única região do corpo humano onde você encontra tecido muscular estriado cardíaco. Nós vamos ter, gente, a terceira camada no vaso sanguíneo é a túnica íntima, né, que é formada por um tecido conjuntivo e um tecido epitelial chamado endotélio. Aqui, moçada, ela vai se chamar de endocárdio. Então, olha só que são as mesmas 3 camadas, né? Túnica adventícia ou serosa, aqui é o pericárdio, a mais externa. Túnica média, aqui é o miocárdio, só de músculo estriado cardíaco. E a túnica íntima, aqui é o endocárdio, camada mais interna, constituída lá de tecido conjuntivo e tecido epitelial. Beleza. Uma coisa meio que estranha em relação ao endocárdio é que o endocárdio, ele não permite a ocorrência de trocas metabólicas com o sangue. O que quer dizer, moçada, que a nutrição do coração, ela vai acontecer de modo meio estranho. Aqui, gente, representando o coração com vocês, nós vamos ter átrio direito, ventrículo direito. Nós vamos ter átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Lembrem-se, né, que chegando lá no átrio direito, nós vamos ter as veias cava. São 2. Tem veia cava inferior, tem a veia cava superior. Saindo, gente, lá do ventrículo direito, nós vamos ter exatamente lá as artérias pulmonares. Em relação ao ventrículo esquerdo, né, saindo do ventrículo esquerdo, nós vamos ter a artéria aorta, chegando, moçada, lá ao átrio esquerdo, as veias pulmonares aqui na jogada. Tem uma veia pulmonar aqui, tem outra bem aqui, que a gente apenas não está representando. Então, o fluxo de sangue, o sangue venoso, vem pela veia cava inferior, da veia cava inferior, átrio direito, do átrio direito para o ventrículo direito, do ventrículo direito vai para as artérias pulmonares até os pulmões. Nos pulmões, gente, troca CO2 por oxigênio. Lá vem, moçada, o sangue arterial pelas veias pulmonares. Átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Do ventrículo esquerdo, lá vamos nós para a artéria aorta. E da aorta, moçada, para o corpo inteiro. Troca oxigênio por CO2, volta o sangue venoso pela veia cava inferior. Então, aqui representado o caminho sangue venoso do lado direito, volta pelo lado esquerdo como sangue arterial, e aí, através da artéria aorta, se distribui para o corpo como um todo. Gente, bem aqui no ventrículo esquerdo, eu tenho sangue arterial. Eu tenho sangue arterial rico em oxigênio. E aí a esquisitice aqui, nós vamos ter na parede 3 camadas na estrutura. 3 camadas na estrutura, camada mais de dentro, endocárdio, a camada do meio, miocárdio, e a camada mais de fora, pericárdio. Na minha cabeça, o mais lógico seria que você, já que tem bem aqui no ventrículo esquerdo
já que você tem sangue arterial rico em oxigênio, era o oxigênio, que já tem aqui simplesmente entrar direto via endocárdio. Entretanto, está escrito bem aqui que o endocárdio não permite a ocorrência de trocas com sangue. Ou seja, o oxigênio, ele simplesmente não pode entrar diretamente pelo endocárdio. E é por isso que para você poder oxigenar o miocárdio, que é o músculo do coração, que vai passar a sua vida inteira trabalhando, então ele vai precisar de muita energia, de muito oxigênio, eu vou ter que trabalhar de outro jeito. Já que não temos como oxigênio vir direto do ventrículo esquerdo, esse oxigênio não tem como passar direto para o endocárdio, o oxigênio sai pela artéria aorta. E, gente, uma vez que ele sai pela artéria aorta, a aorta tem vários ramos. Um dos ramos da aorta se chama de coronárias. As artérias coronárias são as artérias que irrigam o coração. Coronária, moçada, de coroa, né? Imagine lá que, sei lá, como se o coração fosse o rei do seu corpo, né? E coroando, né, essa coroa, você tem as artérias coronárias. Então, lá da aorta, você tem que o oxigênio vem para as artérias coronárias, e das artérias coronárias, então, o oxigênio, que ele não pode ir diretamente através do endocárdio, não pode passar para o miocárdio, esse oxigênio vai ter que sair. No que ele sai, ele vai ter que passear da aorta para as artérias coronárias. Das artérias coronárias, então, o oxigênio pode ir via pericárdio. No que o oxigênio, né? Ele pode chegar via pericárdio, então o oxigênio ele vai entrar, e no que ele entra, ele vai irrigar o miocárdio. Sabe por que isso é um problema? Porque você fica muito dependente das artérias coronárias, né? Mesmo tendo oxigênio dentro do ventrículo esquerdo, não tem como você oxigenar o miocárdio, então o oxigênio tem que sair pela artéria aorta, tem que vir pelas artérias coronárias para o oxigênio entrar no miocárdio para você fornecer oxigênio. Eu sou tão dependente das artérias coronárias que se a artéria coronária entupir, eu estou lascado. Se a artéria coronária entupir, automaticamente, se você tiver obstrução das artérias coronárias, não chegará oxigênio no pericárdio, não chegará oxigênio no miocárdio. E aí, claro, você vai acabar se lascando. Quer dizer, então, que a irrigação do coração, ela é feita de maneira indireta. Então, o oxigênio, ele não pode passar diretamente pelo endocárdio, porque ele não pode passar diretamente pelo endocárdio. Então, o oxigênio sai do coração no sangue arterial, e ele, gente, volta pelas artérias coronárias. No que ele volta pelas artérias coronárias, aí sim, o oxigênio é transferido para o pericárdio e daí para o miocárdio. Então ele é transferido pelo lado de fora para pericárdio e daí então para o miocárdio. Bom, problemas em relação a isso. Aí, moçadinha, a gente tem lá o coração, estou desenhando uma artéria coronária, e o problema é quando uma artéria coronária dessas é obstruída. Uma vez que uma artéria coronária dessas é obstruída de alguma maneira, o resultado, consequentemente, é que nós não vamos ter como o sangue passar e alguma área do coração vai ficar sem oxigênio, com deficiência de oxigenação. O que poderia, por exemplo, promover a obstrução de uma artéria coronária? Ora, gente, é o caso, por exemplo, do acúmulo de LDL colesterol. Gente, o acúmulo de colesterol ruim. A formação de placas de ateroma. Quem não lembra muito bem como é que isso funciona, dá uma olhada lá nas aulas de lipídios. Uma vez que você tem a formação de placas de ateroma nos vasos sanguíneos, uma vez que você vai ter lá uma condição chamada de aterosclerose, o resultado, gente, é que dificulta
a passagem de sangue, né? Essa obstrução não necessariamente ela é total, mas era uma vez a parede do vaso sanguíneo, e aí você vai ter a obstrução, nem que seja parcial, por uma placa de ateroma. E o resultado é que quando isso acontece, antes eu tinha todo esse espaço para o sangue poder passar, um espaço grandão para o sangue passar, agora eu tenho um espaço bem menor para passagem de sangue. O problema é que diminui o calibre do vaso sanguíneo. De novo, eu tinha todo esse espaço para o sangue passar, agora eu tenho esse espaço menor. No que diminui o calibre do vaso, automaticamente, gente, aumenta a pressão. Exatamente, você estará diante de um quadro de hipertensão arterial. Qual é mesmo, gente, a preocupação com um quadro de pressão alta, com um quadro de hipertensão arterial? É que às vezes a pressão é tão alta, mas tão alta, mas tão alta, que isso leva a uma ruptura de vasos sanguíneos. Uma vez, gente, que você tem ruptura de vasos sanguíneos, quais são as consequências? No que o vaso sanguíneo, gente, rompe, duas possibilidades, né? Número 1, começa a sangrar. Ora, gente, uma vez que sangra, coagula. Landim, se coagula, não tem problema, né? Claro que tem problema. O problema nesse caso, gente, é, uma vez que você tenha a coagulação, o resultado é que você pode ter um quadro de trombose, né? Para quem não lembra dessa nomenclatura que nós usamos algumas vezes, a obstrução de um vaso sanguíneo pelo coágulo. Então o problema é que quando o vaso sanguíneo arrebenta, sangra, coagula e o próprio coágulo pode acabar promovendo obstrução do vaso. Ou então, gente, uma outra possibilidade é que quando o vaso sanguíneo arrebenta, ele arranca o ateroma. O destacamento do ateroma, a plaquinha de ateroma se solta, e quando eu tenho um destacamento da plaquinha de ateroma, a própria plaquinha ela pode promover obstrução do vaso sanguíneo, um quadro chamado de embolia. Lembrando, né, que o termo trombose é especificamente a obstrução do vaso por um coágulo, enquanto que embolia é a obstrução do vaso sanguíneo por alguma coisa. Embolia é um nome genérico, alguma coisa entupiu o vaso, embolia. Quem entupiu o vaso foi um coágulo, trombose. Nesse caso, a obstrução do vaso pelo próprio ateroma. E aí, gente, uma vez que você tenha obstrução do vaso sanguíneo, não me interessa quem obstruiu, quem está obstruindo é o coágulo, quem está obstruindo é o ateroma, não me interessa. Em ambos os casos, não passa sangue. Nome fresco para não passar sangue, isquemia. Se não passa sangue, não passa oxigênio. Nome fresco para não passar oxigênio, hipóxia, pouco, de oxigênio, ou anóxia, sem óxido de oxigênio. Então não passa oxigênio, vai ficar pouco ou nenhum oxigênio, e uma vez que não passa oxigênio, nós vamos ter a morte do tecido. No caso em questão, minha preocupação é a morte do miocárdio, um quadro, gente, chamado de infarto ou infarte do miocárdio, aqui nesse caso. Quer dizer, então, que nós somos extremamente dependentes das artérias coronárias. Se as artérias coronárias elas forem obstruídas, nem que seja, moçada, parcialmente por um ateroma, então o LDL e o colesterol, a placa de ateroma leva à aterosclerose, obstrução parcial diminui o calibre do vaso, aumenta a pressão e hipertensão arterial, rompe o vaso sanguíneo. Uma vez que rompe o vaso sanguíneo, sangra, coagula, mas o coágulo pode entupir o vaso, ou o próprio ateroma pode entupir o vaso. Não passa sangue, não passa oxigênio, e aí lá vai você ter um quadro de infarto. Claro que o infarto vai ser maior ou menor em termos lá de problemas para você, dependendo da área do coração que infarta. Algumas áreas do coração são mais importantes do que outras, e exatamente também a região do coração em relação ao tamanho da área infartada. É claro que às vezes você tem lá um infarto pequenininho que mata uma pequena área do coração. Tem gente que tem infarto que o cara, do jeito que está aqui, desmaia, acorda,
chega no hospital às vezes andando, aí você teve um infarto. Como assim? Tive um infarto, eu estou aqui relativamente de boa. A região infartada tem uma área muito pequena, então o prejuízo não é tão grande. Por outro lado, se o infarto atinge uma área muito grande do coração, você pode ter morte súbita, né? Um infarto fulminante, uma área tão grande do coração, morre no infarto que o cara acabou morrendo de uma hora para outra. E aí como é que você lida com situações de infarto, né? Claro que se você tiver lá, caso de morte súbita, um infarto fulminante, uma área tão grande do coração, né, que o cara vai acabar morrendo, não tem o que fazer. Entretanto, em casos, por exemplo, lá, de você ter infartos menores, a gente pode lidar com isso. Muitas vezes, quando a gente vai lá, tem uma obstrução parcial que diminui a quantidade de oxigênio numa determinada área do coração, então necessariamente você vai bloquear completamente. Pode ser que diminua a quantidade de oxigênio. Ao diminuir a quantidade de oxigênio, você vai começar a trabalhar com fermentação lática, o que não ocorre normalmente no coração. Essa fermentação lática vai acumular ácido lático, o que não acontece normalmente no coração. E o resultado, gente, que esse ácido lático vai promover dor no músculo cardíaco. Essa dor no músculo cardíaco, uma condição chamada de angina pectoris. Acredito eu que muita gente já escutou essa terminologia. Então o cara tá com angina, tá com a dor, gente, no peito, né? Exatamente o que acontece? Não está chegando oxigênio direito. Então, na falta de oxigênio, fermentação, ácido lático acumula essa dor, angina. Gente, angina, ainda bem que você tem angina, né? Porque pelo menos está avisando antes que você ter um infarto, antes de um pedaço do coração morra. Então, quando você sente lá a dor no peito, vá lá no médico para exatamente ver o que é que está acontecendo, ver se tem como você lidar com isso. Em casos, por exemplo, de você ter uma obstrução parcial, né? Por causa, por exemplo, lá de uma placa de ateroma. Aqui, gente, a placa de ateroma obstruindo parcialmente o vaso sanguíneo. Eu não tenho como tirar essa placa de ateroma. Não tenho como, né? Meu medo, inclusive, é eu tentar tirar isso aqui se soltar, e lá na frente os vasos sanguíneos se dividem em vasos menores. Pode ser, por exemplo, que essa plaquinha tente passar no lugar onde ele não cabe, e no que ela tenta passar no lugar onde não cabe, entope o vaso. Então não posso, gente, tirar isso daqui. Daí o que a gente vai fazer? Tá difícil de passar sangue nessa região, porque está muito estreita a passagem do sangue, que tal eu criar um caminho alternativo para o sangue poder passar? A famosíssima ponte de safena. Gente, na ponte de safena, eu vou pegar uma veia que tem lá na sua perna, chamada de veia de safena, que é uma veia grandona que tem em você, e eu vou cortar um pedaço dela. Vou lá na perna, pegar a veia de safena, tá lá, a veia de safena grandona, corta aqui, tira um pedaço, tirei um pedaço, costuro esse pedaço no outro. Claro que a veia não vai ter problema que eu vou costurar. E esse pedacinho que eu removi, quando eu cortei, eu vou agora fazer uma ponte. Vou costurar bem aqui, vou costurar bem aqui, e o resultado? Agora, além do sangue poder passar originalmente por onde ele estava passando, ele agora tem um caminho alternativo para poder passar. Então, lá fui eu, fiz a ponte, coloquei o caminho alternativo para o sangue poder passar. O resultado é que, se estava difícil do sangue passar nessa área, porque está muito estreito, o sangue agora tem um caminho alternativo para poder passar, para garantir o adequado fluxo de sangue nessa região, para garantir uma adequada oxigenação do músculo cardíaco aqui nessa área. Então a gente fala, nesse caso, em uma ponte, né? Ponte de safena. Cara, a ponte de safena, ela só não é mais legal, porque é bom lembrar que as coronárias são artérias, né? Então estou falando em artérias coronárias, artéria, e a ponte de safena, ela é feita com uma veia, que é exatamente a veia de safena. E lembrem que a estrutura da veia é diferente da estrutura da artéria, né? A veia, ela apresenta uma camada muscular mais fina,
a artéria tem uma camada muscular mais grossa, a veia não aguenta uma pressão tão alta quanto a pressão aguenta. Daí, a gente pode fazer a ponte safena com outros vasos sanguíneos, que não a veia de safena. Então, eu posso tirar, por exemplo, artérias do braço. Posso tirar uma artéria do peito, chamada de artéria mamária. A grande vantagem é que fazer lá a artéria mamária, a ponte, eu vou ter que abrir o peito do cara de qualquer jeito para mexer no coração, né? Aí abre só uma vez. Ao invés de abrir a perna do cara para pegar um pedaço da veia de safena e abrir o peito do cidadão, ou abrir o braço do cara para pegar a artéria do braço e abrir o peito do cidadão, então abre uma vez só. Abre o peito, já pega um pedacinho da artéria mamária e faz a pontezinha, cria aquele caminho alternativo para o sangue poder passar. Cria aquele caminho alternativo para o sangue poder passar, deixa a moçada em paz o ateroma, não mexe nele, então o sangue continua passando por essa área e continua passando pela área da ponte. O chato lá da mamária é que ela é uma artéria pequena, então não dá para fazer pontes muito grandes, né? E o médico, claro, vai escolher o que é que ele vai fazer. Se você pega, por exemplo, lá, né, pontes pequenininhas são necessárias, a artéria mamária talvez dê jeito, a artéria braquial do braço talvez dê jeito, mas pontes muito grandes eu vou ter que apelar para a veia de safena. Existem, moçada, alguns métodos mais conservadores do que, por exemplo, a ponte de safena. Porque a ponte de safena eu vou ter que, caramba, cortar o vaso coronário, costurar. Claro que não é um procedimento muito simples. Daí, a gente pode chegar a trabalhar de uma maneira menos invasiva nesse caso, ou seja, menos agressiva. De novo, gente, estou lá representando o meu vaso sanguíneo. Tá aqui, gente, lá, o coração. Aí, no coração, tá lá o vaso sanguíneo. E na parede do vaso sanguíneo, eu tenho aquela obstrução, nem que seja parcial, porque nessa área aqui eu estou com um ateroma na jogada. Como eu estava comentando, o problema é que o diâmetro do vaso era para ser esse, e o diâmetro do vaso, ele é pequenininho, né? Existe um exame chamado de cateterismo, onde o cateterismo, ele vai utilizar uma câmera, essa câmera, moçada, né, de fibra ótica, uma câmera bem fininha, ela é colocada por dentro dos vasos sanguíneos e o cara vai guiando a câmera lá até o coração para procurar onde é o problema que ele tem, onde é que está a obstrução. Cateterismo, gente, é um exame prévio, por exemplo, lá, a ponte safena. Onde é que a ponte tem que ser feita? Onde é que está o problema lá da placa de ateroma, por exemplo? Onde é que a obstrução ela está acontecendo? Então você vai lá, coloca uma câmera por dentro dos vasos sanguíneos, uma câmera fininha, vai passeando nos vasos, encontrando onde está o problema para fazer a ponte, ou, se possível for, um procedimento chamado de angioplastia aqui na jogada. Onde na angioplastia, a gente vai lá, coloca uma espécie de balão. Esse balão, gente, ele é colocado aqui dentro, desinflado, tá aqui o balão, bem estreitinho, mas quando o balão chega na área que eu quero que ele chegue, eu vou inflar o balão. No que o balão infla, o balão começa a dilatar. No que o balão, ele era bem fininho, ele era isso aqui. No que o balão infla, que ele agora é tudo isso, o vaso sanguíneo, moçada, ele dilata. Quando eu tirar o balão daqui de dentro, tirei o balão, olha que o vaso sanguíneo, ele está bem mais grosso. Então, originalmente, o vaso sanguíneo vinha até esse ponto, o vaso sanguíneo era isso e isso. Eu tinha esse espacinho para o sangue passar, esse espaço bem pequenininho. Coloquei o balão, claro, o balão desinflado, inflo o balão. No que o balão infla, que ele ocupa todo esse espaço, dilata o vaso. Quando eu tirar o balão, o resultado, o vaso, ele está dilatado. Uma vez, gente, que o vaso, ele está dilatado, o resultado é que a gente, agora, recuperou todo esse espaço para o sangue poder passar de boas nessa região. Só tem um problema, né? Quando eu tirar o balão daí de dentro, tirei o balão, o vaso volta ao normal. Daí, quando eu vou tirar o balão, eu vou deixar bem aqui uma armação tubular para poder manter o vaso sanguíneo aberto. De maneira que quando eu tiro o balão, o vaso não volta ao normal, porque essa armação mantém o vaso sanguíneo aberto. Chama, moçada, pelo nome de stent. Claro que ninguém tem que saber disso previamente. Para uma prova de vestibular,
mais gente. O cara pode utilizar tudo isso para descrever situações de problemas numa questão. E é claro, para quem já viu isso aí antes, né, para quem tem uma ideia, né, para que serve de repente lá uma ponte de safena, né, para que de repente lá você faz o cateterismo? Para descobrir onde é que está a obstrução, onde é que está o ateroma. Uma angioplastia, para que serve isso? Dilatar o vaso para poder aumentar o espaço disponível para o sangue passar, para não ter mais o problema daquela plaquinha de colesterol. O ateroma está diminuindo o calibre do vaso. Um stent para poder manter o vaso sanguíneo aberto. Então o vaso sanguíneo ele é tudo isso aqui, mantém o vaso sanguíneo aberto para poder garantir um fluxo de sangue adequado nessa região. Então algumas maneiras de você lidar com problemas nas artérias coronárias, volto a dizer, se o entupimento for completo, não vai passar sangue de jeito nenhum, isquemia, não passa oxigênio, hipóxia, anóxia, e claro, você pode ter um infarto fulminante, morte súbita, e acabar infelizmente não sobrevivendo.